Chainsaw Man no episódio 7 da primeira temporada. Esse vídeo contém spoilers do anime até aqui. Não contém, porém, spoilers do mangá. E eu peço que se mantenham firmes a isso, indicando quando forem comentar, que vocês vão comentar alguma coisa com spoilers do que, obviamente, virá à frente, tá? Virá aí no mangá. Não estou lendo e a explicação está no primeiro comentário. Inclusive, é muito importante sempre você ler o primeiro comentário dos meus vídeos, porque lá tem muitas informações que auxiliam nas percepções do próprio vídeo, tá? E também algumas correções, adendos e etc. Aproveitou que foi lá ler o comentário, peço o seu like de cara e, se possível, que se inscreva aqui no canal. E agora partir ao que interessa, que é a análise do episódio. Existe algum subtexto com relação a Makima? Me corrigiram dizendo que a pronúncia certa é Makima. Existe esse subtexto que eu ainda não consegui captar, ou não é o momento que eu deva captar. Eu vou me abster de futurismo ou de teoria, não gosto disso. Vou me ater apenas ao que foi mostrado. E a Makima, ela é apegada e desapegada ao mesmo tempo. É isso que eu noto dessa personagem. Pra mim é uma personagem muito fascinante, mesmo não sendo até então uma protagonista, né? Ela aparece do nada e, mais do que isso, sempre na melhor hora. Só que entenda, sempre na melhor hora pra ela. A melhor hora não pros outros, mas pra si. No primeiro episódio, ela vem logo depois do Denji matar o seu primeiro demônio, quando ele tá completamente ali entregue, né? Quando ele nem sabe direito quem ele é. E pra ele basta um abraço. Isso ele já tá como motosserra. Ela chega apenas no momento desse abraço, pra parecer que participou da coisa toda, mas fica sempre por isso mesmo. É como se fosse o chefe que aparece só na hora da foto, só na hora da medalha. Noutras vezes, aconteceu a mesma coisa. E aqui, ela vem justamente quando o Denji tá mais próximo de Himeno e do tal beijo que ele tanto almeja. A Makima é essa confusão ambulante. Ela consegue mandar em quem tá ao seu redor sem nem precisar falar muito. Aki, por exemplo, né? Ele quer uma informação e ela faz uma barganha tão tola que eu me pergunto se ele realmente aceitou a parada ou se ela o fez aceitar sem nem ele perceber. Ela é diferente, assim, ela é cativante, mas ao mesmo tempo é muito misteriosa. E assim, pra mim, em vez de querer saber os grandes segredos do Denji, que é o que o episódio vende, né? Eu compro mais querer saber os segredos dela, da Makima, mesmo participando tão pouco do episódio. Porém, o episódio mostrou, mais uma vez, que a sua narrativa, ela não vai entregar nada antes do tempo. Na verdade, vai entregar depois do tempo. Chainsaw Man tem uma característica muito curiosa pra mim, a de não predizer o seu golpe. O roteiro do anime dá a pancada e aí sim explica ou dá um pouco mais de pistas do que já aconteceu, não é do que vai acontecer. Isso é muito curioso. Essa narrativa reversa me pega de jeito porque vai de encontro, né? Vai contra uma das coisas que eu mais gosto aí em narrativas, em roteiro, e algo que eu defendo bastante quando é feito. Ela acaba com a minha amada antecipação. E mesmo assim, eu fico cativado por uma antecipação que nunca acontece. Hitchcock, mestre do cinema de suspense, tem uma frase que diz: não há terror no estrondo, somente na antecipação desse estrondo. Característica é essa que tá presente, acho que na maioria dos meus filmes favoritos. E aí vem o Chainsaw Man. No episódio passado, o 6, tem todo o lance de Himeno, né? Do Aki, também do cigarro. Todo esse assunto que é criado, que gera aquela pergunta que eu trouxe: como é que pode ela querer o bem dele e ainda assim oferecer a ele um vício? Foi essa a pergunta, mais ou menos, né? E a resposta factual, não a alegórica, sobre a qual eu já falei semana passada, vem agora no flashback dela. Ora, porque ela quer torná-lo menos certinho e assim mais eficaz contra os demônios, sobretudo o tal demônio da arma, que parece muito forte. Seu antigo parceiro fala sobre como os destemperados botam mais medo nos demônios e como os certinhos mais se atrapalham do que se ajudam enquanto caçadores. Os demônios temem o imprevisível. Afinal, pelo que eu interpreto, o demônio é fruto da previsibilidade, do medo previsível. Se o cara é imprevisível, até mesmo o medo dele é difícil de ser compreendido. É como se os humanos fossem também demônios, só que para os demônios. E olha que interessante, é sempre a inversão, o preconceito que vem a partir do ponto de vista. Portanto, Himeno, ela tenta agir como tal, imprevisível, sobretudo face a uma Himeno que hoje oferece vícios e antes reclamava do vício do parceiro. A personagem, então, é uma espécie de caos estruturado. O caos que quer ser caos. E por isso, nem sei se ele é tão caótico assim, mas provoca os sentimentos mais toscos dos momentos teoricamente mais interessantes quando ali na sua concepção. Essa capacidade do roteiro de entregar a percepção final após o grande acontecimento coloca uma pulga gigante na minha orelha, passando a situação de que estamos sempre sendo manipulados, a ponto de, caso você reflita sem o todo, vai estar certo, como eu venho estando, a meu ver. Mas caso você reflita agora com um pedaço maior do todo, você também vai
vai estar certo de outro jeito. E esse jeito não vai anular o jeito anterior. O roteiro me parece a Makima. Surge no momento certo, do jeito certo, mas a seu tempo, a seu favor, jamais do outro, jamais de quem assiste, jamais da gente. Entende a complexidade dessas inversões? Entende a complexidade desse treco? Gente, é difícil isso. É difícil. Fazer isso é difícil. Olhando a partir da Rimeno, fica fácil entender como que Chainsaw Man se apega ao protagonismo da vez, não para criar um tema, mas para criar um estilo narrativo a cada episódio. Não que mude a base, não que mude as estruturas, mas cada episódio parece ter um propósito baseando-se no personagem que mais requer atenção naquele momento. Nesse caso, como eu tô falando, é a Rimeno. E não necessariamente há um tema ou há um conflito gigante. Dessa vez, por exemplo, o estilo foi o Kishotenketsu, sobre o qual eu já falei no outro vídeo quando eu tava falando sobre Eternos. Não cabe repetir muito, né? Tem um link no primeiro comentário para esse vídeo, mas basicamente é o modo de construir uma narrativa que se basta como narrativa sem precisar de um conflito ancorando tudo, juntando tudo. Esse estilo domina o texto da vez e a partir dele só há uma opção: se deixar levar pela narrativa meio flácida e até meio frágil também, meio adaptativo demais ou até meio vazia. É sentar à mesa e aceitar as conversas que são colocadas lá, nem mais nem menos. Você até tenta impor um objetivo, eu quero ver a resposta pra isso, mas esse objetivo, que também o episódio te vende, nem beira o conflito, nem beira a construção de um conflito, nem beira ainda uma construção, uma busca temática. Não, nem chega perto. Quando o Rimeno dá o seu beijo imundo em Denji, nada mais é do que o episódio invertendo sensações, do gostoso para o ceboso, do limpo e saboroso para o asqueroso e repulsivo, do beijo ao vômito, que, mesmo no quadriculado, fere mais do que o corpo, fere a alma. O nojo não é a sensação da pele, é a sensação do cérebro. E o Denji sente. Em vez de sentir o gostoso ato de beijar, de encontrar lábios, ele sente o seu passado. Como pode, né? Quando ele tava no lixo, ele viu os ratos se alimentando do vômito e, agora que consegue um tanto de coisa que ele quer, ele se vê como aqueles ratos. É absurdo, né? Na cabeça dele deve dar um nó. Ao Denji, eu apresento a famosa hipocrisia da conquista. A hipocrisia da conquista é aquela sensação de que as coisas são mais interessantes, não quando são conquistadas, mas quando não são conquistadas. Eu já falei um pouco sobre isso também no episódio passado, quando eu tô falando de desejo, né? Aquele lance de cuidado com o que desejas, porque quando você atinge, morre o desejo. Mas só que aqui é um passo a mais, é uma categoria a mais dessa visão, dessa percepção. Quando já se conquista algo, muitas vezes o ser humano tenta conquistar o mesmo algo, mas não dá pra conquistar esse mesmo algo se você já o conquistou. Vende-se a sensação de que, porque acabou um processo ou algo parecido, você pode conquistar aquilo de novo, mas nunca mais haverá como tal. Nunca mais. É a busca da coxinha. O ser humano come a primeira coxinha, acha um espetáculo, daí pra sempre fica atrás da coxinha perfeita, mas nunca vai encontrar aquela. Por quê? Porque a solução não é a coxinha, é a sensação de comer a primeira coxinha. É daí, por exemplo, que nasce a traição, né? Que é o fruto de pessoas mais interessadas na sensação do que no domínio da sensação. E é isso que a gente tem que entender do beijo deles dois aqui, que é quando mais vale a ação do que o entendimento da reprise. Um jogador de futebol, ele vai adorar receber uma taça, ser o melhor em campo, fazer, sei lá, coisas parecidas ali. Mas de que realmente isso vai adiantar se ele não consegue pragmatizar o que fez, controlar o que fez, dominar o que fez, deter o método. Essa é a frase. Deter o método. E assim conseguir não só conquistar, mas de fato obter aquilo. Trazer aquilo para si. A consciência sobre a conquista é muito mais interessante do que a conquista em si. Para alguns, é óbvio, né? Mas para outros, é só o sentimento de que fez e basta. E isso acontece porque a consciência sobre o ato dá certa frieza ao sentimento de euforia provindo da conquista. Então muita gente prefere a busca em vez da construção, em vez do entendimento do processo. O problema talvez seja de quem acha que o único sentimento que existe é euforia, mas existem vários outros sentimentos para marcar um acontecimento. E aí vem a minha reflexão. Dominar a euforia, que é o caso do Denji, né, que ele não sabe dominar essa euforia, é o verdadeiro dom de quem consegue não só a primeira vez, mas ele consegue construir diversas primeiras vezes sobre vários aspectos, entendendo cada detalhe. Ao beijar,
e entrar em contato depois com o vômito, Denji nem sabia o que estava acontecendo. É beijo? Ele pergunta. Que sensação é essa? Eu estou derretendo? A inocência faz com que aquilo que deveria ser bom não seja pleno, e o que é irrelevante pareça pleno. A inocência inverte as percepções. Portanto, não dominar o método, não dominar os detalhes, as pequenezas, é a mesma coisa que não fazer consciente. E de que adianta fazer se não há consciência no processo? Por isso, as primeiras vezes são, em grande parte, terríveis, ou pelo menos confusas. Naquele momento, naquele mísero momento que deveria ser de euforia, Denji se sentiu um rato. Até merece, mas também dá pena. Ele, em vez de carregar, é carregado. E assim o episódio termina. Você quer fazer? A Himeno pergunta, né? É lógico que ele vai responder que sim, mas imagina qual é a pergunta melhor. Você sabe fazer? Você domina esse fazer? Essa é a pergunta mais assertiva para, de fato, verdadeiramente curtir o momento, curtir o processo em todas as suas etapas. Obviamente, é só o meu ponto de vista. Assim, pouco a pouco, Denji vai perdendo a sua inocência do pior jeito possível. Seus reais sentimentos sobre tudo que deseja vão ficando pelo caminho. É aí que talvez Makima se faça presente mais uma vez. Ela quer interceder para controlá-lo. Eu acho. Ela quer manter o contrato, mas ao mesmo tempo talvez ela não possa ser tão direta. Ela quer tratá-lo como um cachorro, mas também não pode fazê-lo se sentir um cachorro. Olha como a Himeno faz. Ela consegue fazer esse cara se sentir um rato. A Makima, ela quer o Denji pra ela, mas ao mesmo tempo, ele que tem que vir pra ela. É a tentativa de fazer um humano desumanizado, mas ao mesmo tempo se sentindo humano. E isso, acredite, é muito pesado, cara, é muito pesado. Olha esse tema. Não há controle mais eficaz do que fazer o escravo não se ver como um escravo e ainda assim ser um escravo de ponta a ponta no processo. Não há controle mais pertinente do que fazer o controlado achar que tem um controle. Porém, também não há controle mais hediondo do que excluir as sensações de submissão desse cenário, desse contexto. Enquanto o Denji vai perdendo a sua essência, enquanto seus desejos vão sendo reduzidos a pó e a uma próxima missão ou a uma próxima sensação, Makima, ela vai tentando se adaptar a um rapaz que sempre parece ter uma nova fase, que, ao sair de cada fase, parece sair pior em vez de melhor. Parece sair mais obsessivo por aquilo que de fato deveria ter, mas que nunca terá, que é a paz e a consciência sobre os seus atos. O começo do episódio parte de uma inconsequência do Denji que, mais uma vez, deu certo. Só que perceba, depois ele perdoa quem quis matá-lo e, ação por ação, vai se desfazendo de si mesmo, ou seja, vai se perdendo nas próprias atitudes e não aproveitando o que, como eu já disse aqui, deveria ser pleno, deveria ser sublime, perfeito. É assim que nasce um trauma, como foi dito aqui, né? Um personagem fala isso. A questão é, quem é o gatilho desse grande trauma que vem sendo construído? Quem é ou quem são os gatilhos? Por que raios ninguém encontraria a Makima, meu Deus do céu? Por que ninguém diz não quando claramente essa é a única resposta? Não dá pra entender. E ao mesmo tempo, eu me sinto controlado em me apegar ao anime e ter esses porquês na minha mesa pra ontem. O que é tenso, porque eu gosto de controlar a narrativa de vez em quando. Mas essa narrativa aqui me controla. Eu tô gostando desse sentimento? Não. Eu tô adorando odiar esse sentimento. Essa é a verdade. Parece que eu não consigo entender Chainsaw Man. E ao mesmo tempo, eu consigo entender tudo. Como pode? Como? Não faz sentido. E ao mesmo tempo faz. É isso. Um forte abraço em vocês. Até o próximo vídeo e tchau.